Olá, sou o professor Ed Wilson e esse é um screencast sobre geração de código final da disciplina de compiladores. Como explicado nos vídeos anteriores, o nosso compilador ele executa análise léxica, sintática e semântica, depois executa a geração de código intermediário e, a partir do código intermediário, é gerado o código final. Vou apresentar para vocês a geração de código final para a arquitetura MEPA. O MEPA é uma máquina virtual de execução para Pascal e essa máquina é baseada em pilha. Então, todos os comandos eles são executados sob uma pilha e o resultado das operações lógicas e aritméticas também é colocado no topo da pilha. Então, é possível pensar nessa máquina como um conjunto de pilha, em que existem os comandos que são executados, propriamente ditos, uma pilha de dados, onde são armazenadas variáveis, e mais um indicador, um registro de execução de programa que indica qual expressão ou qual comando está sendo executado. Um registrador base que funciona como um display. Então, é assim que funciona essa máquina MEP. Então, por exemplo, a instrução crct, ela carrega uma constante k informada e essa constante ela é carregada no topo da pilha. Da mesma forma, crvl carrega um valor no topo da pilha. Quando é executado, por exemplo, uma instrução soma, ele pega o topo da pilha, desempilha, pega novamente o topo da pilha, desempilha, então ele pega os dois últimos elementos que estão na pilha, executa a soma e empilha o resultado. Desta maneira, também é feito de forma semelhante para as outras expressões, para as outras instruções. Subtração, multiplicação, divisão e assim. Então, por exemplo, uma expressão do tipo A mais, abre parênteses, B dividido por 9 menos 3, fecha parênteses, vezes C. Se considerarmos que as variáveis A está na posição 100, a B na 102 e a C na 99, para executar essa expressão, pode-se traduzir a expressão, na verdade, para os seguintes comandos MEPA. Carrega valor 100, ou seja, está carregando o valor da variável A, que está na posição 100. Carrega valor 102, carregando o valor da variável B, que está na posição 102. Carrega constante 9, 9 já é dessa expressão aritmética. Executa a operação div, então ele vai executar B dividido por 9 e empilhar o resultado. Carrega constante 3, executa a operação de subtração e o resultado é armazenado no topo da pilha. Carrega o valor 99, que é a variável C, que está na posição 99. Finalmente executa multiplicação e, por último, a última operação, soma. E o resultado fica no topo da pilha. Então é desse jeito que a arquitetura MEPA funciona, basicamente. É claro que existem outras instruções de desvio condicional, incondicional, instruções de repetição, o básico de uma arquitetura computacional. Então, voltamos agora ao compilador. Então, o compilador, que é o programa principal, é relativamente simples. Para cada fase do compilador, existe uma classe implementada e o funcionamento dela é muito parecido. No caso da geração de código final, para MEPA, ele é relativamente... Então está aqui. É instanciada a classe do código final, e recebe como argumento o arquivo do código intermediário. Na sequência é invocado o método gerar código, e o resultado é armazenado em conteúdo do código final, que é uma lista, e o arquivo do código final ele é gravado com o mesmo nome do arquivo que é passado no início do compilador, do código-fonte, com a extensão MEPA. E se o usuário pedir para visualizar o código final, ele é mostrado em tela. Então, o código final ele foi implementado da seguinte maneira. Aqui é o construtor da classe.
ele recebe o código intermediário como argumento. São criadas algumas listas, o log do código final, o próprio código final também é armazenado numa lista, tabela de variáveis, um contador e um rótulo que vai ser explicado mais tarde. Então, como funciona a geração de código? A geração de código para a máquina MEPA, ela segue a seguinte arquitetura. Primeiro, o comando MEPA é o man, que indica que está iniciando um programa em MEPA. Na sequência, é criado a tabela de variáveis. Essa tabela de variáveis vai procurar no código intermediário todas as declarações ou identificações de variáveis. A partir dessas variáveis, todas elas são do tipo inteiro, executa-se a alocação de variáveis. No caso da arquitetura MEPA, isso significa que utiliza-se o comando alloc e o comando alloc recebe como parâmetro o número de variáveis. Então, o nosso programa ele deve fazer esse controle de variável. Feito isso, após a alocação das variáveis, para cada comando no código intermediário, ele é mapeado através de um gabarito para a geração do código final. Então, por exemplo, o comando leia. O código final do leia ele é convertido para a instrução read do MEPA. Essa instrução read ela lê o valor que foi digitado no teclado e armazena no topo da pilha. Então, na sequência, é necessário informar onde que a variável está, onde existe o espaço de alocação de memória para essa variável. Como nós criamos uma tabela de variável, né, o código final STVL, que é para armazenamento de variável, ele armazena o topo da pilha no argumento que é passado para esta instrução. Então, nesse caso aqui, o argumento que indica o nome da variável, ele é pesquisado na lista de variáveis, e que é passado como argumento para STVL, de Storage Value. Da mesma forma, a função escreva. Então, quando a função escreva é encontrada no código intermediário, ele tem como parâmetro o nome da variável que vai ser escrita. Ou pode ser uma expressão lógica aritmética. Neste caso, o sistema ele gera o código da expressão, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Após gerar o código da expressão, o resultado dessa expressão ela está armazenada no topo da pilha do MEPA. Então, é necessário apenas invocar o comando prnt, que é de print, que imprime o que está no topo da pilha. Agora, uma instrução condicional, se ou if. Se no código intermediário existe a instrução se, ou a instrução do comando condicional if, o nosso compilador ele gera um rótulo, esse rótulo ele é sempre numérico crescente, e depois que gera o rótulo, esse rótulo é empilhado. Por quê? Esse armazenamento temporário nessa pilha, ele vai auxiliar para depois, quando finalizar a expressão do condicional, nós precisaremos saber qual é o rótulo para carregar o desvio. Bom, se é um comando C, um comando de uma estrutura condicional if, ele sempre vai ter C, uma expressão lógica aritmética, um comando condicional e novamente uma expressão lógica aritmética. Então, neste caso aqui, a posição do operador lógico é um número inteiro que vai indicar onde que está o operador. Por que isso é importante? Porque neste caso, nós temos duas expressões lógicas aritméticas. Então é gerado o código para a primeira parte da expressão, e isso é armazenado na pilha, no topo da pilha.
Na sequência, executa o código para a segunda parte da expressão. E, finalmente, se o operador, na nossa linguagem são dois operadores lógicos, é o operador menos, menor que ou igual. Se o operador for menor que, gera-se o código less, que é uma estrutura condicional do mapa. Ou, se for igual, ele gera do equal para comparar o resultado das duas expressões. E, finalmente, o salto, o jumper, para o rótulo que foi armazenado lá atrás. Então, anteriormente isso foi empilhado e agora ele vai ser desempilhado para ser utilizado. Além disso, continuando a geração de código, pode existir o senão. O raciocínio é semelhante. Gera-se um rótulo, um novo rótulo, a expressão jump para esse novo rótulo e aqui simplesmente está indicando qual é o rótulo. O nope é uma instrução que não faz nada. Nós utilizamos apenas para a geração do rótulo. E finalmente, finaliza com o fim do senão, que gera o código para o término da expressão condicional, o end. E o que ele faz? Ele desempilha o rótulo que foi selecionado lá atrás para termos a indicação de qual é a posição do código que vai ser feita o salto ou jump. De forma semelhante à instrução de repetição, a nossa linguagem tem uma estrutura de repetição, que é o repete, que também trabalha com rótulo. Novamente, é gerado um rótulo, esse rótulo é armazenado numa pilha, gera-se uma estrutura de repetição, como o rótulo propriamente diz, com a instrução loop, que não executa nada, e no fim da repetição, novamente, encontra-se uma estrutura de operação lógica, e o raciocínio é semelhante do if. Encontra-se o operador lógico dessa expressão lógica, gera a primeira parte da expressão, a segunda, e novamente verifica se é um operador lógico menor ou igual, e o raciocínio é semelhante. E, finalmente, a atribuição. O comando da atribuição é relativamente simples, gera-se a expressão da atribuição, porque o comando de atribuição, uma variável pode receber outra variável, uma expressão, então gera o código dessa expressão, e, finalmente, o STVL, o Storage Value, onde a variável vai ser armazenada. Feito isso, né, esse bloco de repetição finaliza, ele é executado enquanto houver código intermediário, nessa estrutura de for, é feita a geração do código, do fechamento de código e retorna o código final. E quais são as implementações que existem, né? A alocação de variável que já foi explicada, o registro de log, se for solicitado pelo usuário, o fechamento, o término das alocações da variável deve ser executado a instrução de lock, seguida da instrução stop para paralisar o programa e, finalmente, a instrução end. Esses três itens são específicos do MEPA. Na geração de código também é possível informar se ele vai ser indentado ou não. Neste caso, é apenas ele faz a indentação de 6 caracteres. Isso é interessante porque deixa o código mais fácil de visualizar. E, finalmente, o código da expressão. Então, ele recebe uma expressão que o usuário digitou lá no código fonte. E, finalmente, existem alguns testes. Primeiro, se a expressão é uma variável. Essa função, esse método, flower, verifica se for uma variável, ele gera o código para essa variável e armazena o local onde que ela foi verificada. Se for um dígito, ele carrega o valor do dígito. E também é possível gerar o código de expressões aritméticas de adição
subtração, multiplicação e divisão. No caso, é convertido para as instruções add, sub, multi e divide. E dessa forma finaliza a geração de código para a meta. Como é uma estrutura relativamente simples, o código também é simples. A fim de visualizarmos o funcionamento, vamos olhar esse código-fonte aqui. E a partir dele gerar o código meta. Então, o que faz esse código-fonte? Ele é um código que faz a multiplicação de dois inteiros utilizando adições sucessivas. Então, ele lê o primeiro valor N1, o segundo valor N2, cria uma variável, inicializa com 0 e repete essa operação em que o resultado recebe resultado mais N1. Ele repete isso aqui N vezes. Esse é um código para apresentar uma estrutura de repetição, repeat, e finaliza escrevendo o resultado em tela. Então, para executar esse programa, vamos utilizar aqui a chamada para o compilador. Estou passando um parâmetro "-vf" para mostrar, apresentar em tela o código mapa, e o arquivo fonte, arquivo de multiplicação, que é esse que está sendo apresentado aqui em cima. Percebam que o compilador ele é executado, executa análise léxica, sintática e semântica, gera o código intermediário e, finalmente, o código mapa. E apresenta em tela o código mapa. Então, como que é o código mapa? Inicializa com man, aloca 3 variáveis, N1, N2 e resultado, lê via teclado o valor da primeira variável, que é o N1, ele aloca o endereço 0 para N1, lê a segunda variável, que é N2, e aloca o endereço 1 para N2, e carrega no topo da pilha o valor 0 e armazena na variável resultado, que foi alocado à posição 2. E aqui começa a repetição. Então, cria-se o rótulo L1, carrega o valor da variável resultado, que está na posição 2, carrega-se também em pilha o valor de N1, que é a variável que está na posição 0, executa uma adição, que é exatamente essa linha aqui do resultado, e armazena, né, na variável resultado, que é a posição 2. Na sequência, carrega a variável 1, que é o N2, carrega o valor numérico 1, então no topo da pilha está o valor numérico 1, executa a subtração, o resultado da subtração, que é N2 menos 1, é armazenado no topo da pilha, e finalmente isso é armazenado na posição 1, que é a variável N2. Na sequência, carrega de volta, traz de volta esse valor da variável N1, compara com 0, carrega a constante 0 e compara esses dois valores, que é N2 é igual a 0. Se for igual a 0, ou melhor, se for diferente de 0, ele vai fazer o salto para o rótulo L1, que está aqui em cima, e todo o código continua novamente. Quando ele for igual a 0, o resultado estará no topo da pilha, então é executada a função print para imprimir o topo da pilha, libera a memória das 3 variáveis que foram criadas, executa a parada do programa e, finalmente, a função end, que finaliza o programa. Evidentemente que esse código agora ele deve ser carregado no simulador mapa, mas isso fica para uma outra oportunidade. E o objetivo de hoje foi simplesmente mostrar a geração de código para a plataforma, para a arquitetura mapa. Espero que isso tenha contribuído nos estudos de vocês e até o próximo vídeo.